E aí galera, Davi na voz. Obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem a meta da parte 6 do Rei da Tribo Primitiva. E como vocês pediram muito mesmo, depois de 6 dias desde o dia que a parte anterior foi postada e deletada do canal, hoje eu estou trazendo a parte 7 do Prota que mal reencarnou em um Isekai e se tornou rei de uma tribo primitiva. O card da playlist desse manhwa vai estar passando na tela. Rapaziada, se vocês são o tipo de pessoas igual a mim, que são loucos para desenhar seus personagens preferidos dos animes, mas por não nascer com o famoso dom de desenhar, vocês acabam desistindo. Hoje eu te apresento o método FART 3.0. Com esse método você vai adquirir a habilidade de desenhar em poucas semanas. Então, se você não quer mais ficar frustrado por não conseguir desenhar seu personagem favorito, clique no link do comentário fixado e garanta sua vaga com um desconto especial. E tenha 7 dias de garantia. Galera, eu estou gostando muito de fazer vídeo dessa obra. E se vocês também estão gostando dos resumos desse manhwa, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a parte 8 dessa obra. Na parte anterior o protagonista precisava de uma assistente, Enyu indicou a sua amiga, então ele foi encontrar com a garota que seria sua futura amigo. E chegando lá, o prota viu 3 senhoritas trabalhando, e como a Enyu tinha falado que sua amiga tinha o cabelo rosa com uma orelha e cauda de raposa, ele conseguiu diferenciar facilmente quem era ela. Mas mesmo ela sendo bem bonita, o prota disse para a Enyu que a amiga dela não parecia ser uma garota muito saudável. Ela parecia ser bem sedentária, já que até as marcas de sangue tribais no rosto dela estava começando a desaparecer. Mano, é engraçado ver um sedentário falando do outro. E ouvindo isso, a waifu da obra explica que sua amiga tem um corpo bem fraco, mas ela é muito diligente e gentil, e às vezes ela é muito teimosa, e ela é a sobrinha do General Leão. Mano, ainda bem que ela não nasceu parecida com o tio. A waifu também explicou que quando a garota raposa era criança, seu pai e sua mãe acabaram morrendo, e sua tia começou a cuidar dela desde aquele dia. Mais recentemente, sua tia engravidou, e a garota raposa se mudou para essa cabana. E o motivo disso era que ela não queria trazer problema para sua tia, já que agora que ela estava grávida, ela precisaria de mais comida. Então, para que sua tia pudesse comer direito, a mina raposa se mudou da casa dos seus tios. Mano, eu espero que a criança não nasça parecida com o pai. E terminando de explicar isso, a Enyu disse que não consegue entender esse pensamento da sua amiga, já que se ela continuasse com seus tios, ela ainda poderia comer bem, mas agora ela só vai conseguir comer raízes. E diferente da Enyu, o prota entendia por que a garota raposa fez isso, já que se a diferença entre dar e receber for muito grande, ela se sentirá culpada, e o motivo dele entender isso, e porque quando ele era criança, ele passou pela mesma situação, e enquanto pensava nisso, ele ouviu a mina da tribo primitiva dizendo que seria melhor a garota raposa ficar na casa do General Leão, porque ela só vai sofrer ficando nessa cabana. Até a senhora concordou com a mina, e disse que com a beleza da garota raposa, e com o fato dos pais dela terem sido os pilares da tribo no passado, ela seria perfeita para se tornar amigo do jovem feiticeiro. Ao ouvir isso, a garota raposa ficou toda corada, e disse toda tímida que não merece ser uma amigo, já que não tem como o honorável feiticeiro gostar dela. É claro, ela já sabia qual era o sonho da garota raposa. Por causa disso, elas perguntaram se ela quer ou não se tornar uma amigo, porque existe um ditado entre as mulheres da tribo primitiva, que era que se você deixar o cara que você gosta escapar, você vai se arrepender pelo resto da sua vida. E ouvindo isso, ela respondeu de um jeito ainda mais tímida, que ela quer se tornar um amigo. Mas isso é impossível para ela, já que a Enyu é a mais adequada para se tornar a parceira do jovem feiticeiro, porque esse também era o maior sonho da Enyu desde que ela era criança. Então, mesmo tendo o mesmo desejo, é impossível para ela roubar o sonho da sua amiga. E ouvindo isso, a Enyu ficou irritada e entrou na cabana gritando para ela não ficar contando o sonho de criança dos outros tão casualmente assim, e ficando surpresa com sua amiga aparecendo do nada. A garota raposa se defendeu dizendo que isso não era um segredo, porque a Enyu mesmo costumava dizer isso para todos na tribo. Ao mesmo tempo, o prota entrou na cabana também, e disse que tem algo para perguntar para a mina raposa. E vendo seu jovem feiticeiro, ela percebeu que ele tinha ouvido tudo o que ela tinha falado. Por causa disso, ela se sentiu muito mal por ter agido de uma forma arrogante, ao dizer que queria se tornar um amigo. É claro, o prota não ligava para isso. A única coisa que ele se importava era se sua nova assistente tinha alguns conhecimentos básicos. Então, quando ele perguntou se ela sabia escrever, por algum motivo a mina da tribo primitiva ficou admirada, ao pensar que seu jovem feiticeiro sabia ler. Mas para a garota raposa essa pergunta só fez ela ficar ainda mais triste, já que ela não sabia escrever. E percebendo o clima estranho, ele perguntou para Enyu se falou algo errado. E ela respondeu que apenas as grandes tribos têm suas próprias palavras, e a tribo delas não tem. Por causa disso, nenhuma delas sabe escrever. Ao ouvir isso,
O prota decidiu deixar essa parte de lado, já que ele ainda não entende o senso comum e nem o nível de conhecimento desse mundo. Então não tem como ele fazer esse tipo de perguntas. Então ele mudou sua pergunta e perguntou se a garota raposa está pronta para se tornar seu amigo. E ela respondeu que a Enua seria uma opção melhor do que ela, mas Enua disse que quer se vingar contra a tribo da Cobra Negra. E para realizar seu objetivo ela tem que se tornar uma guerreira de tatuagem. Então depois de pensar durante um tempo, ela percebeu que a garota raposa seria mais adequada para se tornar um amigo. E também esse era o sonho dela desde pequena. E interrompendo elas, o prota disse que a garota raposa não precisa se importar com o que as outras pessoas pensam. Ela deve decidir por ela mesma se quer ou não se tornar assistente dele. E ela respondeu toda tímida que não é que ela não quer. E só que ela é muito tímida e estúpida. E sempre comete erros. E antes dela terminar de dizer que está preocupada se vai atrapalhar ele mais do que ajudar, o prota se levantou e disse que não vai forçá-la. A escolha é dela. E terminando de dizer isso, ele foi embora. E a Enua correu atrás dele e perguntou por que ele saiu de repente. Ele precisava ter mais paciência com sua amiga, já que ela é uma pessoa muito tímida e fraca. Então não tinha por que ele agir de uma forma tão cruel. Agora ela sempre se odiará e sentirá que é uma inútil. É claro, o prota disse que não quer que isso aconteça, mas as oportunidades devem ser aproveitadas pela própria pessoa, e não pelos outros. Se ela realmente quer se tornar um amigo, ela deve lutar contra sua fraqueza e aproveitar essa oportunidade. Isso não é sobre ele, é sobre ela. Ela que deve decidir seu próprio caminho. E enquanto dizia isso, eles viram uma garota pedindo para eles esperarem. Mais diferente do que a Enua esperava. Essa mina não era sua amiga de infância, e sim a mina da tribo primitiva que veio entregar algo para o feiticeiro como uma forma de agradecimento. E mesmo não sabendo o que ela estava agradecendo, o prota aceitou, e ficou decepcionado com o fato da garota raposa ter desistido. Então quando eles estavam prestes a irem embora, a mina da tribo primitiva pediu para ele esperar um momento, porque a garota raposa veio com ela, mas ela é muito sedentária. Então sua corrida é igual de uma tartaruga. Por causa disso o prota teve que esperar ela durante alguns minutos. Desse jeito, quando ela finalmente conseguiu alcançar eles, ela estava quase morrendo de cansaço, igual qualquer sedentário que passa o dia inteiro sentado na frente do PC, mas mesmo não conseguindo respirar direito, ela disse que quer se tornar um amigo. E foi assim que entrou a segunda garota meio animal no harém do prota. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do rei de uma tribo primitiva, aumentando seu harém e usando seu conhecimento moderno junto do sistema para liderar sua tribo para fora da pobreza e a transformar no reino mais forte, deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30 mil inscritos até o final do ano. Essa meta era praticamente impossível um mês atrás, mas com a ajuda de vocês nesses últimos vídeos, eu acredito que consigo bater essa meta. Galera, comentem o nome de alguma obra top para mim trazer no canal. Eu vou escolher 4 dessas obras, e vou colocar na votação da aba comunidade. E a obra que for mais votada eu faço um vídeo. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!